Peguem suas armas quando verem Tupac. Chamem a polícia quando verem Tupac. Quem atirou em mim não terminou o trabalho. E agora vocês sentirão a fúria de uma ameaça. Vamos acertá-los. O que você acabou de ouvir não são apenas letras de rap, mas sim uma ameaça real. Palavras que foram escritas e ditas com o puro ódio de quem se sentiu traído pelo próprio amigo. Essa música foi o ápice da maior treta de rap da história e que literalmente acabou causando a morte de duas lendas do rap. Hoje vamos revelar todos os detalhes por trás da música Hit 'Em Up, de Tupac, e explicar como a letra se relaciona com a treta, a vida e a morte de Tupac e Notorious Big. Eu sou o Guilherme e você está no canal Decifra Hits. Vamos dividir esse vídeo em capítulos, então se você quiser pular para uma parte específica, é só clicar na timeline ou na descrição. Dito isso, vamos entender primeiramente quem era Tupac e Biggie e como eles se conheceram. Em 16 de junho de 1971, nasce Tupac Shakur em Nova York. Seus pais eram revolucionários do Partido dos Panteras Negras, e os ideais de justiça social foram absorvidos por Tupac, que em 88 se mudou para Califórnia e em 89 começou a cantar rap, abordando temas como racismo, violência policial e gravidez na adolescência. Em 91, ele lançou seu primeiro álbum de estúdio, Tupacalypse Now, que o deixou famoso por todo os Estados Unidos e inclusive fez parte da trilha sonora do jogo GTA San Andreas. Em 92, na outra ponta dos Estados Unidos, em Nova York, começava a surgir outra lenda do hip hop, Christopher Wallace, mais conhecido como Notorious Big, de 20 anos de idade, apenas um ano mais novo do que Tupac. Mesmo com uma boa educação, criado por sua mãe que era professora, ele se envolveu no crime muito novo e aos 12 anos de idade já vendia drogas. Apesar disso, na escola, ele começou a demonstrar um enorme talento para rimas improvisadas e aos poucos foi ganhando notoriedade pelo seu dom. Chegamos ao ano de 1993, o ano mais importante dessa história. Nesse ano, o talento de Big foi descoberto por um dos maiores produtores de hip hop de todos os tempos, Sean Combs, mais conhecido como Puff Daddy. Assim, Big conseguiu um contrato na gravadora de Puff, a Bad Boy Records. No mesmo ano, Big, ainda em ascensão como rapper, viajou para Califórnia, quando foi apresentado a Tupac Shakur, que já era um dos maiores rappers americanos. Big e Pac logo se tornaram grandes amigos, a ponto de Pac chamar Big para abrir os seus shows, dar diversas dicas de rap para ele e inclusive oferecia sua casa na Califórnia para que Big passasse suas noites. O que começou como uma grande amizade acabou se tornando uma rivalidade fatal. Ainda em 93, Tupac viajou para Nova York para gravar um filme, e no tempo que ficou por lá, acabou fazendo amizade com algumas pessoas um tanto quanto perigosas. Uma dessas pessoas era o Haitian Jack, um executivo da música. Nessa época, Big chegou a aconselhar Pac a parar de andar com esses caras, pois ele poderia ter problemas. Mas Pac estava tendo uma vida de rei com seu novo amigo, que o presenteava com joias, festas caras e era tão influente que chegou a apresentar a Madonna para ele. Só que tudo isso tinha uma segunda intenção por trás, e um preço que Tupac iria ter que pagar. Haitian Jack era associado a Jimmy Henchman, um traficante magnata da indústria da música que estava de olho no talento de Tupac e estava disposto a pagar o preço que fosse para levar Pac para sua gravadora. Haitian Jack então começou a pedir para Tupac assinar com Henchman, mas Pac, conhecendo a fama de Jimmy, recusou todos esses pedidos. A partir daí, as coisas começaram a ficar complicadas para Tupac. Em novembro de 93, Pac ficou com uma mulher chamada Ayanna Jackson numa boate, e 4 dias depois, ela estava num quarto de hotel com Tupac e mais alguns homens, incluindo Haitian Jack. O que aconteceu naquele quarto, só quem estava lá sabe, mas o fato é que Ayanna Jackson acusou Tupac e seus amigos de terem a estuprado naquela noite. Com a acusação, Pac teve que desembolsar uma grana violenta com advogados, e nesse momento passou a considerar uma proposta de Jimmy Henchman, que ofereceu uma grana para Tupac gravar uma música para ele no Quad Studios em Nova York. E no dia 30 de novembro de 94, Tupac foi até esse estúdio com mais
3 amigos. Chegando lá, o primo de Notorious Big, que é o rapper Little Cease, viu Tupac e disse pra ele ir até o saguão e pegar o elevador, porque Big e Puff estariam lá no estúdio e queriam falar com ele. Ao chegar no saguão, Pac foi abordado por 3 caras vestidos com uniformes camuflados. Os caras pediram as joias de Tupac, que tentou pegar sua arma e então foi baleado 5 vezes e depois roubado e espancado enquanto ainda estava caído. Após se fingir de morto e ver que todos foram embora, Tupac conseguiu se levantar, entrar no elevador e ir até a sala onde estavam Big e Puff. Tupac mais tarde revelou que, antes de desmaiar, ele conseguiu ver nos olhos de Big e Puff que eles sabiam de tudo e que ele tinha caído numa emboscada. A partir daí, começava a surgir a treta entre Tupac e Notorious Big. Poucas horas depois de sair do hospital, Tupac foi de cadeira de rodas direto para o tribunal para receber sua condenação pelo estupro de Ayanna Jackson. Na cadeia, Pac já estava desconfiado que Jimmy Henchman e Haitian Jack tinham armado tudo isso contra ele e que Big e Puff sabiam, mas não o avisaram. Além disso, Haitian Jack, mesmo tendo sido processado pelo mesmo crime, teve o seu julgamento à parte e foi liberado. E a única forma de ele ter conseguido isso seria colaborando com a polícia contra Tupac. A partir daí, Pac se sentiu traído e passou a desconfiar de muita gente. Isso explica sua linha no início de Hit 'Em Up. Para piorar a situação, alguns meses depois de Pac ser preso, saiu uma nova música de Big chamada Who Shot Ya, que significa algo como Quem atirou em você, em tom irônico, e que apesar da letra não citar nomes, Tupac imediatamente tomou essa música como uma afronta. E para ele, que já estava paranoico com o Big, essa foi a gota d'água. Em resposta, Pac começou a escrever a música Hit 'Em Up, enquanto ainda estava na cadeia. E nesse momento, quando Pac estava mais paranoico, com amigos se afastando e cheio de sentimentos de vingança, um homem se ofereceu a pagar a fiança de $1,4 milhão para tirar Tupac da cadeia. Esse homem era Suge Knight, um produtor e magnata que lançou grandes nomes do rap da Califórnia, como Snoop Dogg. Suge é um dos nomes mais controversos da indústria do hip hop, e o motivo disso é longo, mas já explicamos essa história no vídeo de Like Toy Soldiers de Eminem. Pra nós, basta saber que ele era um cara muito truculento e perigoso, mas que sabia se apresentar de maneira civilizada e sutil quando necessário, e foi assim que ele abordou Tupac, oferecendo pagar sua fiança em troca de um contrato no qual Pac deveria lançar 3 álbuns para a gravadora de Suge, a Death Row Records. Sabendo que Suge era rival de Puff Daddy e de toda a costa leste, incluindo Big, Pac aceitou a oportunidade e assinou seu contrato escrito à mão, sendo então libertado da cadeia e indo direto para os estúdios da Death Row, onde se juntou com seu grupo de amigos chamado The Outlaws e começou a gravar a música Hit 'Em Up, que foi lançada no dia 4 de junho de 1996. Se tá gostando do vídeo até aqui, já deixa um like e se inscreve para não perder nenhuma análise musical. Agora, vamos decifrar a letra a partir dos alvos que Tupac ataca nessa música, começando com Notorious Big. Em diversos trechos, Big é acusado de roubar o estilo de Tupac. Agora só quer saber de Versace, você copiou o meu estilo. Pac foi um dos pioneiros nessa onda de usar roupas de marca de alta costura no hip hop. Ele era amigo pessoal do próprio criador da marca italiana Versace e já foi até convidado pelo mesmo para participar de desfiles em Milão. Antes disso, as roupas dessas marcas eram praticamente exclusivas de celebridades brancas, e Pac ajudou a popularizar essa tendência entre os rappers negros também. Pac já tinha um certo ranço de Big por ele copiar alguns dos seus estilos, mas aumentou depois de ver que Big passou a usar as roupas e o clássico óculos da Versace em todos os seus clipes. Essa linha é uma forma de atacar o Big, ao mesmo tempo que faz uma homenagem a MC Lyte, uma grande amiga de Tupac que lançou versos parecidos em sua música 10% This.
Pac reclamava que Big roubava suas batidas, e então ele usou alguns elementos das músicas de Big em Hit 'Em Up, uma forma sarcástica de atacar o Big com suas próprias obras. O rapper Idi Amin, que canta o quinto verso de Hit 'Em Up, confirmou essa informação numa entrevista pro Vlad TV em 2015. Mano, a treta dos caras era pública, mano. De Big, a Faith Evans, que, aliás, na música ele diz que pegou, e mostrou pra ela esse rap que ele tava fazendo pra atacar o Big, que usava como base a batida de uma música de R&B chamada Don't Look Any Further. EDI acredita que Faith tenha corrido para contar para o seu esposo, e assim Big tentou se antecipar e lançou essa batida antes na faixa Get Money. Mas Tupac já tinha previsto essa jogada, e a versão que ele mostrou para Faith era apenas uma demo de Hit 'Em Up. Pac já havia preparado uma versão alternativa, que é a que conhecemos hoje. Nela, Pac zoou Get Money de Big ao colocar um áudio com a voz da Faith Evans falando Take Money durante o refrão. Além disso, Pac zomba imitando o refrão da música que Big estava gravando no dia do atentado do Quad Studios. E é claro que não podia faltar uma referência à infame música Bullshot de Big. Na linha Frank White precisa levar uma surra por fazer armadilhas, Frank White é um dos apelidos de Notorious Big, pois esse é o nome do chefão traficante no filme O Rei de Nova York, já que Notorious Big era tão influente na cidade que nada acontecia sem ele saber. Por esse motivo, Tupac ficou com tanta raiva de Big e nunca acreditou quando ele dizia que não sabia quem armou pra ele no Quad Studios. Na música, eles também chamam Puff Daddy de fracote e no final, Tupac diz: Isso faz referência a um evento ocorrido no dia 29 de março de 96, na Soul Train Awards, uma premiação na qual teve a presença de Tupac e Big. E segundo o rapper Idi Amin, quando Tupac chegou no local, ele chegou encarando seus inimigos. Big e Lil Cease apenas encararam de volta, mas Puff Daddy logo vazou dali, pulou no seu ônibus e desapareceu rapidamente. Tupac também aproveitou sua ira em Hit 'Em Up para atacar alguns rappers aleatórios que nada tinha a ver com Notorious Big e toda essa treta, mas que tinham lançado músicas atacando Tupac de alguma forma. Um deles foi Tino XL, que ganhou fama ao ofender Tupac em uma música enquanto ele ainda estava preso, dizendo que ele estava sendo estuprado na cadeia. O outro foi a dupla Mobb Deep, que citou a expressão Thug Life em uma música, e por algum motivo, Tupac achou que ele estava sendo desrespeitado, pois Thug Life é uma filosofia que Pac estava promovendo na época. Apesar de Mobb Deep ter negado a intenção de ofender, Pac atacou a dupla em um ponto bem sensível, dizendo: "Ah é? Mobb Deep? Não tem um de vocês que tem anemia ou algo assim? Fica de bobeira e vai acabar tendo uma convulsão ou um ataque cardíaco. Melhor se afastar da gente antes que vocês se arrebentem." De fato, um dos integrantes, o Prodigy, passou a vida lutando contra uma doença genética muito dolorosa, chamada anemia falciforme, que causa a deformação das células sanguíneas. Em 20 de junho de 2017, Prodigy estava internado devido à doença quando veio a falecer. Além desses rappers, Tupac ofende a Bad Boy Records e toda a galera de Notorious Big, conhecida como Junior Mafia, especialmente a rapper Lil Kim e o Lil Caesar, o primo de Big, que atraiu Tupac pro saguão no dia do tiroteio do Quad Studios. A maioria das ofensas são meros xingamentos e não faz sentido passarmos a explicação linha por linha. Agora, vamos entender como Tupac e Big morreram e o que se sabe hoje sobre a morte deles. O dia que Tupac assinou o contrato com Suge é visto por muitos como o início de seu fim. Dizem ainda que esse foi o dia que ele assinou um contrato com cara de Diabo, mal, velho. até porque Suge era membro da gangue dos Bloods e era conhecido por muitos como o Diabo do Terno Vermelho. E após a entrada de Tupac para a gravadora de Suge, a Death Row Records, Pac começou a gravar raps com menos críticas sociais e com mais agressividade do que ele costumava fazer. Muito se discute sobre o quão
quanto dessa mudança tenha sido motivado pela sua raiva de Big e da Costa Leste, ou do quanto disso tudo foi influência de Suge Knight, que era o principal apoiador da treta entre West Coast e East Coast e nutria um ódio por Puff Daddy que só iria aumentar nos anos seguintes. Em 23 de setembro de 95, Jake Rubbles, um grande amigo de Suge e também membro dos Bloods, foi assassinado durante uma discussão numa balada em Atlanta, e o cara que matou Jake era um segurança de Puff Daddy. A partir daí, a treta entre a Death Row e a Bad Boy Records começou a escalar de forma descontrolada. Em dezembro de 95, a Death Row deu uma festa de Natal em Hollywood. Um promoter e amigo de Puff Daddy estava nessa festa, e quando Suge soube disso, levou o cara para um quarto isolado e começou a pedir o endereço de Puff Daddy e da mãe dele. Quando o cara se recusou, ele foi brutalmente espancado e forçado a beber urina num copo de champanhe. He might have got a few punches and he probably drunk about 20 shots of piss. You know what I mean? Literally. Puff Daddy ficou sabendo disso e logo se adiantou contratando um segurança da gangue dos Crips para proteger a Bad Boy Records. O nome desse segurança era Keith D, e ele é uma peça fundamental para entendermos a morte de Tupac. Keith D era tio de Orlando Anderson, um membro da gangue dos Crips que em julho de 96 roubou o medalhão de um dos seguranças da Death Row, o Trayvon Lane, num shopping da Califórnia. E isso nos leva ao dia do assassinato de Tupac. No dia 7 de setembro de 96, Tupac, Suge Knight e toda a equipe da Death Row foram a Las Vegas para ver uma luta de Mike Tyson na Arena MGM. E adivinha só quem estava lá na mesma noite? Orlando Anderson, o cara que roubou o medalhão da Death Row. Após a luta de Mike Tyson, mais precisamente às 20h49, Trayvon Lane, o segurança que foi roubado, viu Orlando passando pelo hall da MGM e foi avisar Tupac. No mesmo instante, Tupac, Suge e toda a equipe da Death Row partiram para cima de Orlando e o espancaram na frente de todo mundo. Depois disso, Tupac saiu com seus amigos em direção à boate 662 de Suge Knight, mas nunca chegaram lá, pois ao saírem do MGM, Orlando Anderson chamou seu tio Keith D e mais dois amigos da gangue dos Crips para irem com tudo para cima da BMW 750i preta, na qual estavam Suge Knight na direção e Tupac Shakur no banco do carona. Às 22h55, a BMW parou num sinal vermelho e um paparazzi tirou uma foto que logo depois seria conhecida como a última foto do Tupac em vida. Às 23h15, o carro para em outro sinal na avenida em frente ao Hotel Maxim, quando um Cadillac branco para logo ao lado. No banco do carona estava Keith D, que portava uma Glock .40. Ele passou a arma para DeAndre Smith, que ficou com receio de atirar. Então Orlando Anderson pegou a Glock e disparou 13 vezes contra Tupac, dos quais 2 balas acertaram seu peito, uma no braço e uma na coxa. Suge Knight foi apenas acertado por estilhaços e ficou bem. Já Tupac foi levado para o Centro Médico Universitário de Las Vegas, onde lutou pela vida em estado crítico por 7 dias, até infelizmente falecer no dia 13 de setembro de 96. E apenas 6 meses após a morte de Tupac, chegava o dia da morte de Notorious Big. Ele estava na Califórnia para a gravação de um clipe do que seria o seu último single em vida, o da música Hypnotize. Na madrugada de 9 de março de 97, após Big dar uma mega festa que foi fechada pelos bombeiros por superlotação, ele entrou em seu carro e saiu em comboio junto com associados da Junior Mafia. À 00:45, o carro da frente, onde estava Puff Daddy e seus seguranças, atravessou um cruzamento, enquanto o carro de trás, onde estava Big, teve que parar no sinal vermelho. Nesse momento, se aproximou um Impala SS de cor escura e parou do lado do carro do Big. Havia apenas um motorista nesse carro, e ele colocou uma pistola 9mm para fora da janela, disparou 4 vezes contra Notorious Big e sumiu logo em seguida. Apenas 30 minutos depois, Notorious Big foi declarado morto. As investigações sobre as mortes de Tupac e Big nunca foram concluídas, e os crimes seguem sem punição. De qualquer forma, contaremos agora a teoria mais aceita até o momento, e a que faz mais sentido para a maioria das pessoas envolvidas,
vidas e para os fãs. Tupac provavelmente foi morto por Orlando Anderson, como vingança pelo incidente após a luta de Mike Tyson, o que não exclui outras motivações, já que muita gente se beneficiaria com a morte de Tupac, mas devido ao burburinho da mídia na época, a desconfiança do público caiu apenas sobre Notorious Big, que provavelmente só queria ficar na dele, fazer rap e não se comprometer com caras perigosos. Orlando Anderson foi assassinado em 98, mas seu tio Keith D ainda está vivo, e em 2018 ele confessou a participação deles dois no assassinato de Tupac, segundo ele, a mando de Puff Daddy, que até hoje nega as acusações. Já no caso de Notorious Big, quem o matou foi o assassino de aluguel Amir Muhammad. O mandante do crime foi o magnata Suge Knight, e o alvo, na verdade, era Puff Daddy. Quem confirmou isso foi o ex-agente do FBI, Phil Carson, que trabalhou no caso por 2 anos, mas teve suas investigações interrompidas pelos seus superiores. Em 2021, Phil Carson revelou que a investigação sobre a morte de Biggie só não foi pra frente, pois o caso foi acobertado por policiais corruptos da polícia de Los Angeles, como os policiais Kevin Gaines e David Mack, que também são membros da gangue dos Bloods e estavam agindo em conluio com Suge Knight. E apesar da mãe de Biggie, Voletta Wallace, ter processado a cidade e a polícia de Los Angeles pela morte de seu filho, o caso foi encerrado em 2010 sem solução. Cê é louco, os caras eram muito barra pesada, mano. Deixa aqui nos comentários sua opinião. Aproveita e se inscreve no nosso canal pra ficar sempre por dentro da história por trás das suas músicas favoritas. Eu vou ficar por aqui, muito obrigado.